Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Temos que insistir no uso obrigatório de máscara e distanciamento social nas nossas instituições. O Decreto 2 de 2021 ficou bem claro que tem que haver escala de trabalho para permitir que haja distanciamento interpessoal nas instituições públicas. Então, nós temos que cumprir isso. Não devemos insistir nos gabinetes enchentes. Temos que continuar a termos distanciamento e observar o uso de máscara obrigatório para que nós possamos nos prevenir desta pandemia da Covid-19. Continuar a cumprir rigorosamente com as medidas para prevenção. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. O governo de Moçambique inicia no dia 4 de agosto, em todo o país, a campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. Para concluir a segunda fase de vacinação, esta campanha vai abranger, nesta etapa, os seguintes grupos-alvo: população com 50 ou mais anos de idade, professores não abrangidos nas fases anteriores, funcionários e agentes do Estado, e motoristas e cobradores de transportes de passageiros, incluindo motos e bicicletas. Caro cidadão, se faz parte destes grupos, dirija-se ao posto de vacinação mais próximo da sua residência e faça o seu pré-registro. Depois do pré-registro, vai obter a data e hora da vacinação. Lembre-se, a vacina diminui o risco de doença grave, internamento e a morte por Covid-19. Contra a Covid-19, vacinar sim, prevenir sempre. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. A todos, bem-vindo a mais uma edição do programa Saiba Mais. Programa este que deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio, ao nível da província de Chimoio, ao nível do nosso belo país que é Moçambique. Aproveitar desta feita, felicitar assim amigo ouvinte, amigo telespectador, assim que é feliz aniversário, que esta data repita-se por muito e muito longos anos mesmo, sem se esquecer do meu colega amado que é o João Alegre. Feliz aniversário, que esta data repita-se por muito e muito longos anos. Tenha Deus em primeiro lugar. Para si, amigo telespectador, que está incomodado, rápidas melhoras, não se esqueça de dirigir-se a uma unidade sanitária para ter os cuidados médicos, pois eles estão preparados para poder lhe atender. Nada de automedicação, porque a saúde é importante. Falando de saúde, também podemos aproveitar desta feira falar também da Covid-19, que ainda há muitos casos, ainda há pessoas a desrespeitar aquilo que é o decreto presidencial, que ainda que há pessoas que desrespeitam aquilo que é o apelo do setor da saúde. Então eu vim aqui hoje deixar ficar que a Covid-19 é uma realidade. Temos notado muitas pessoas mesmo e muitos casos a se registrar nos últimos dias, por essa questão leva a peito a questão da Covid-19. Colocar a máscara é muito simples, está no momento de frio, mas mesmo assim acho que agora já está a ajudar um bocado, mas no verão assim que chegar, gostaríamos que as pessoas tivessem em mente que a Covid-19 é uma realidade, que mesmo no transporte público, no local de aglomeração, que coloque a máscara, lave as mãos frequentemente, esta poderá nos salvar. E se puder também vacinar, tiver aquela idade que é correspondida dos 50 anos em diante, que não se esqueça de poder vacinar, porque só assim poderemos salvar
a nossa vida, poderemos salvar nossa família, podemos salvar nossa comunidade. Então, só assim nós estaremos a nos prevenir desta doença. E falando da pandemia da Covid-19 e falando também dos jovens, que temos notado muitos jovens já não desrespeitarem, e hoje não será diferente. Hoje iremos falar sobre o papel da juventude face à pandemia da Covid-19. Você, como jovem, o que está a fazer na sua comunidade para que a Covid-19 não possa se propagar? Então, esse e outros assuntos nós iremos debater aqui com alguns jovens, irão falar sobre este assunto e mais outros, né? Então, é só ficar ligado à sua televisão, aproveita desta feita ligar para sua amiga, ligar para sua prima, assim, que é dizer que aquele programa especial já começou, então é só ficar ligado à sua telinha ali até o final do nosso programa, pois não irá se arrepender. Eu sempre tenho dito que o programa Saiba Mais é um programa de família, é um programa que é a casa do povo, onde nós debatemos sobre diversos assuntos, não é só a Assembleia da República, mas também aqui no programa Saiba Mais, na televisão comunitária de Chimoio, estamos sempre preparados para poder trazer novidade para si. E falando em novidade, não se esqueça de visitar a nossa página do Facebook, que é a televisão comunitária de Chimoio, e também na página do YouTube poderá assistir vários outros programas que não tivesse acesso. Então é só visitar a nossa página do YouTube, poderá se inteirar mais sobre aquilo que nós trouxemos aqui. Ou se tiver algum tema que gostaria que a gente pudesse compartilhar, é tão simples. Vai na nossa página do YouTube, deixa a sua sugestão quanto à questão do programa. Não só o programa Saiba Mais, mas diversos programas que a televisão comunitária de Chimoio tem trazido para vocês. E eu hoje não vou falar muito, vou aproveitar desta feita, saudar aos convidados que já estão aqui na nossa casa para poder conversar em torno da pandemia, este mal mesmo que está a dizimar muitas vidas, que é lastimável mesmo. Então, desta feita, gostaria que começasse mesmo com o senhor presidente Tomás Júnior, que pudesse saudar aos nossos queridos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade e queria, em primeiro lugar, mesmo saudar os telespectadores da televisão comunitária de Chimoio e, mais uma vez, agradecer o convite que nos foi formulado como Conselho Provincial da Juventude e felicitar o programa Saiba Mais, que tem sido uma grande janela de aprendizado para os nossos telespectadores. Esperamos que também neste programa possa ser o momento dos nossos telespectadores saberem mais alguma coisa sobre a nossa juventude. De uma forma particular, também queria saudar a todos os jovens da província de Manica, os quais representamos no Conselho Provincial da Juventude. Muito obrigado. Bem dispostos para mais um dia de debate. Muito disposto, sim, muito disposto. Eu gosto assim quando os meus convidados estão com aquela boa disposição para deixar os queridos telespectadores muito informados. Esta cara não é nova para a nossa casa. Gostaria que saudasse aos meus queridos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de casa. Meu nome é Edson Sulvai, eu sou coordenador provincial da Associação dos Estudantes Finalistas Universitário de Moçambique, AIFUM, uma instituição que representa todos os estudantes universitários. Também sou secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude, órgão esse que representa todos os jovens a nível nacional e a nível provincial. E estamos aqui para discutir mais uma vez assuntos da juventude. A nossa agenda é mesmo com a juventude. Obrigado. Pois não seria diferente termos aqui pessoas que velam a questão da juventude ao nível da província de Manica, para estar aqui e poder falar sobre este e outros assuntos. Vou começar desta feita, eu sempre começo assim com o tema central. Qual é o papel da juventude para a contenção da Covid-19? Muito obrigado. Talvez em linhas mestras, permita-me que eu contextualize
Portanto, o Conselho Provincial da Juventude, depois voltou ao tema, a pergunta que me coloca. O Conselho Provincial da Juventude é uma plataforma, é uma organização da sociedade civil, portanto, é uma instituição de utilidade pública com personalidade jurídica e plataforma de diálogo interlocutora, tanto entre o movimento associativo juvenil e o governo. Portanto, o Conselho Provincial da Juventude é advogado, portanto, número 1, portanto, da implementação da política da juventude para as instituições que intervêm, tanto que tutelam, tanto ações que respondem diretamente à política da juventude. Como deveis saber, os jovens demandam de emprego, tanto há instituições que estão engajadas, têm como atribuições específicas, portanto, promover, portanto, este emprego. Os jovens demandam pela formação técnico-profissional, os jovens demandam pela educação, portanto, os jovens demandam pela saúde. Agora, neste momento de pandemia da Covid-19, portanto, há instituições que têm um papel fundamental a exercer, tanto na garantia tanto da saúde pública, na promoção da saúde pública. Portanto, os jovens demandam de terra. Então, o papel do Conselho Provincial da Juventude é, tanto, a entidade de advocacia, portanto, para a implementação da política da juventude. Olhando para a questão que coloca, sobre, portanto, o papel da juventude no contexto da Covid-19. A Covid-19 é um mal social que invadiu as nossas comunidades, invadiu os nossos locais de trabalho, invadiu toda a estrutura, todo o nosso tecido social, empresarial, a todos os níveis, e que não há nenhum moçambicano sequer que não viva, portanto, os prejuízos, todo o mal, os males que, portanto, que esta pandemia está a causar na vida de cada moçambicano, de cada cidadão do planeta, não é? Tanto que a juventude, como ontem, teve um papel determinante, portanto, na luta pelos todos os males da nossa sociedade e em Moçambique de forma particular. Moçambique é um país que é obra da juventude. Em cada momento da nossa história, a juventude nunca ficou indiferente, portanto, aos desafios que o país e o mundo nos colocou, cheias, guerras, ciclones e todas as desgraças que o país sempre viveu. A juventude sempre soube se posicionar. E em Manica, de forma particular, tanto o Conselho Provincial da Juventude não tem como cruzar os braços diante de um mal social, como é a questão da Covid-19. Tanto que primeira tarefa, a primeira missão nossa, portanto, a primeira ação de relevância que achamos que tem constituído a nossa prioridade é a divulgação, portanto, das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Portanto, seja através pela natureza da doença, não é sempre fácil ou possível todos os dias entrarmos na rua e interagir, contactar as pessoas assim todos os dias e falar da Covid-19, mas porque a juventude é a patrona tanto das tecnologias, a juventude é que lidera, é melhor que se diga isto, portanto, as plataformas eletrônicas de comunicação, e ela lidera no manuseamento, tanto quanto lidera na participação ativa, portanto, toda a juventude está lá, e é o espaço privilegiado para a disseminação das mensagens de prevenção e combate a esta pandemia. Mas numa primeira fase, quando nós já percebemos de que o problema já não era o domínio das medidas de prevenção, era um problema novo, não tínhamos familiaridade com o problema. Depois que tomamos conhecimento, tanto depois do processo da divulgação das medidas, compreendemos que o problema já não é o conhecimento das medidas de prevenção, mas o problema já era de consciência.
Então, partimos para o segundo passo, portanto, para a mudança de consciência, mudança de mentalidade, porque houve uma tentativa de banalização, portanto, da pandemia, não só dos jovens, não vamos só pensar na juventude, mas toda a estrutura da sociedade. Algumas pessoas começaram a pensar que essa doença não é para nós, é para um grupo específico, porque olhando para os dados das pessoas que sofriam mais pela doença, depois criou-se a ideia de que é mais para pessoas idosas, pessoas que têm doenças associadas e por isso. Então houve uma tentativa de relaxamento e com a entrada desta terceira vaga do famoso Delta, e sentimos que há uma necessidade, ou havia uma necessidade de voltarmos ao de cima na intensificação, portanto, da disseminação das medidas, mas focado mais para a mudança de consciências, para a seriedade da coisa. E, felizmente, a comunicação social, a forma como tem comunicado também sobre esta pandemia, também tem permitido que as pessoas eleve o nível de consciência, o nível de responsabilidade sobre a seriedade da pandemia. Hoje, quando andamos pelas ruas, já não é comum encontrar um jovem, um cidadão a caminhar pelas ruas sem máscara sequer. E o trabalho também das autoridades policiais. E penso que o papel que a juventude tem é, nós como jovens temos uma oportunidade ímpar nesta pandemia para transmitirmos o nosso sentido de responsabilidade com as agendas nacionais. E a questão da pandemia, todos os nossos sonhos todos os sonhos que temos para este país só podem ser possíveis se nós conseguirmos atravessar esta ponte da Covid-19, se conseguirmos superarmos, portanto, esse problema que temos na mão. Então, esta consciência, a juventude tem maior responsabilidade em relação a esta pandemia, porque a juventude é a geração que tem mais sonhos do que qualquer outra. E todos esses sonhos só podem ser realizados, ser concretizados, de facto, se nós conseguirmos ultrapassar isso e ultrapassarmos com sucesso e que tenhamos uma conquista histórica também. Assim como os combatentes hoje dizem que lutaram, libertaram o país, nós podemos também ter uma bandeira daqui a um tempo, dizer que não, nós oferecemos todos os nossos sacrifícios, andamos com as caras tapadas por toda a cidade, no chapa, no local de trabalho, porque nós temos uma visão, um patamar por alcançar. E nós conseguirmos, como jovens, não só por nós, mas também pelos nossos mais velhos, né, para salvar a vida deles e das crianças e toda a geração. Eu acho que temos uma responsabilidade acrescida em relação a esta pandemia, porque o futuro pertence à juventude. E eu penso que não estamos a fazer a nossa parte, como Conselho Provincial da Juventude. O nosso movimento associativo juvenil está suficientemente sensibilizado em relação à missão que tem diante da pandemia, do ponto de vista de postura exemplar, do ponto de vista de mudança de consciência dos outros jovens. Enquanto que o presidente estava a falar, então, por alguma coisa aqui, temos notado muito aqui os jovens têm dito, né, que a Covid-19 veio para ficar. Então, parece que esse é algum dos termos que faz com que as pessoas possam relaxar mais um bocado quanto a isso. Então, tem esse lado que é a consciência do próprio jovem, assim, que é essa mudança de consciência, que até certo momento é mais desafiador do que a própria Covid-19. É mais desafiador mesmo a mudança de consciência, porque o conceito veio para ficar, carrega consigo algum conformismo, carrega consigo algum relaxamento de que não é um problema. É como o HIV chegou e estamos a conviver com a doença, então o Covid-19 também vamos gerindo, mas enquanto pensamos assim, as mortes que vão sendo anunciadas a cada dia nos fazem perceber que se assumirmos esta postura de que veio para ficar, ela vai ficar e nós vamos embora. E Edson Silvai, olhando para esta situação, qual é o papel da juventude para a contenção da Covid-19?
Em Moçambique, a maior parte da população é jovem, felizmente. E já era de esperar que o número elevado de pessoas com a Covid-19 ou com esta contaminação fossem jovens. Já era de esperar também que o número de desempregados por causa da Covid-19 fossem jovens. Então, é um grande desafio para a juventude. Nós temos jovens agora que pararam de estudar porque não têm condições de continuar, porque por seus pais perderam emprego ou porque eles mesmos é que sustentavam seus próprios estudos, mas agora já não têm condições de pagar. Temos vários jovens que tinham vários projetos, vários sonhos e tiveram que parar por causa da Covid-19. Então, a juventude está sendo afetada por essa pandemia e nós, como Conselho Provincial da Juventude, estamos a trabalhar no sentido de resgatar a esperança nos jovens, fazer entender aos jovens que a Covid-19 não é o fim do mundo. É uma fase difícil, como aqui dizia o presidente, mas nós, como jovens, juntos podemos vencer este mal que assola o país, não só que assola o mundo inteiro. E nós, como Conselho Provincial da Juventude, nós como jovens, nosso papel é continuar a interagir com as nossas comunidades. Nós temos que ser exemplo nas comunidades, temos que continuar a combater seriamente essa pandemia, temos que continuar a disseminar informações de prevenção da Covid-19. Nós, como jovens, temos que continuar a respeitar o distanciamento social, temos que ser exemplo, mais uma vez, e nós, como jovens, temos que ser modelo. É só fazermos um rescaldo. Quando começou a pandemia, a província de Manica foi a primeira província em que foi possível notar jovens nas entradas da cidade de Chimoio a pulverizarem carros, a fazerem distribuição de máscaras, logo no início da Covid-19. Então, isso mostra que os jovens já estavam lá a combater o Covid-19 desde o princípio. Então, o papel não mudou. Então, cabe a nós agora reforçarmos esta pujança que nós tínhamos no princípio. E a sensação, quando se diz que o Covid-19 veio para ficar, de fato eu concordo, que nos traz uma ação de conformismo. Ok, a Covid-19 veio, não temos como, vamos viver com isto. Mas o viver com isto não significa que nós temos que desleixar, não significa que temos que parar de seguir aqui são as orientações do Ministério da Saúde, seguir as orientações das instituições que estão lá a ajudar para que o mal termine. Então, este é o papel da juventude. Os nossos sonhos não podem parar por causa da Covid-19 e vamos continuar a trabalhar. Ainda conseguimos notar alguns jovens a desrespeitar o decreto presidencial e até em parte a não cumprir aquilo que são as orientações do setor da saúde. Se nós fazemos um olhar pela cidade, conseguimos perceber que as pessoas cumprem sim, porque sabe que ali tem polícia circular, mas lá nos bairros ainda não se fazem sentir isto. Ali conseguimos ver alguns jovens em locais de maior aglomeração, alguns jovens consumirem álcool, até não cumprir aquilo que são as horas de recolha obrigatória. Será que a mensagem não está a chegar da forma correta? Eu penso que não é falta de informação. Eu penso que já saímos de falta de informação. Se hoje temos pessoas, temos jovens em festas a descumprirem com aquilo que é o decreto presidencial, a não respeitarem as autoridades, não é por falta de informação. Eu penso mesmo que é ignorância por parte das pessoas, é ignorância por parte dos jovens. Por isso, mais uma vez, nós exortamos que os jovens ponham a mão na consciência e que percebam que Covid-19 é sério. Há um ano atrás, se calhar há 6 meses atrás, muitos de nós não acreditávamos. Ok, a Covid-19 é para países europeus, é para países na Moçambique não tem coronavírus, Moçambique não tem essa pandemia. Mas hoje não. Hoje eu não quero acreditar que existe uma pessoa que nós não conhecemos que tenha Covid-19. Por exemplo, no nosso ciclo de amizade, sempre tem um fulano, tem um petrano que tem Covid-19. Então, os jovens já sabem que isso existe.
E também não é falta de informação, nós sabemos que temos que fazer o distanciamento social, nós sabemos que temos que usar as máscaras, temos que lavar a mão com água e sabão ou com cinza, nós sabemos disto. Quando o presidente vai falar, os jovens estão lá a assistir todo o pronunciamento do presidente da República. Logo que termina o pronunciamento, nos WhatsApp já está a circular o resumo do pronunciamento do presidente da República, Facebook. Os jovens agora estão a dominar as ferramentas digitais. Então não é por falta de informação, é mesmo ignorância por nossa parte. Por isso, mais uma vez, chamamos a polícia para atuar mesmo. Infelizmente, tem que atuar para que nós possamos cumprir. É triste. Eu tenho assistido todos os dias, de segunda a segunda, os noticiários. Nas primeiras partes, dão um episódio, que já virou uma série, que falam do recolher obrigatório, um pouco por cada cidade. É lamentável. Os jovens estão lá nas festas, bares, é chocante. Então, mais uma vez, a polícia tem que atuar. Só assim é que nós vamos respeitar este decreto. E Covid-19, nós temos que ver, a Covid-19 não só afeta a mim, afeta meu irmão, minha família, meu pai, meu filho, afeta todas as pessoas que nos cercam. Então, se eu apanho o Covid-19, não vou sofrer sozinho. As pessoas também que me rodeiam vão sofrer. Então, é importante que nós ponhamos a mão na consciência. Jovens, temos mesmo que mudar. O Covid-19 é uma realidade. Agora vai começar a terceira fase de vacinação. Pois, embora os jovens ainda não estão inclusos nesta fase, mas também temos funcionários jovens, porque esta fase também vai afetar os funcionários. Então, funcionários jovens já aderiram a este processo de vacinação, vacinem-se. Isto vai nos dar uma imunidade no nosso organismo, vai fortalecer a combatermos a Covid-19. Que os jovens devem colocar a mão na cabeça em si é o posicionamento do Edson Silva face a esta situação da pandemia da Covid-19, porque não só afeta o nosso estado de saúde, mas também das pessoas que estão ao nosso redor. Vou fazer a mesma pergunta para o senhor presidente, olhando para essa situação que algumas pessoas ainda desrespeitam aquilo que são as normas e aquilo que é o decreto presidencial, aquilo que é o apelo do setor da saúde. Será que esses jovens mesmo não têm a informação como tal, ou mesmo é essa ignorância assim que é? Dizer que não, esse Covid-19 veio para ficar, ou não, a Covid-19 não atinge os jovens, mas atinge as pessoas que estão acima da idade, nos 50 e assim em diante, ou as pessoas que têm outros problemas. Será que este tipo de pensamento não faz com que a questão da Covid-19 possa se propagar cada vez mais? Sim, muito obrigado mais uma vez. É uma questão pertinente, é um problema que deve constituir preocupação para nós todos. As notícias que correm na comunicação social todos os dias de desmantelamento, tanto de grupos, barracas, festas, em locais de convívio, e encontramos lá, naturalmente, jovens inconformados com a lei. Talvez a palavra não seria inconformados, né? Desafiando as mesmo sabendo, assim continua a coisa. Mesmo polícia que apareça, até eles já acham que já podem subornar a polícia. Desafiando as autoridades, mas como deve imaginar, o homem é a natureza do próprio homem. Muita gente age, ele primeiro testa as autoridades, não é? Para ver qual é tanto a forma de reação, quais são os mecanismos que o Estado tem para a repreensão, portanto, destes grupos que desafiam, portanto, o decreto que define, portanto, as medidas de prevenção e combate à Covid-19. E penso que este tipo de desafio, tanto essa postura destes jovens, exigem tanto instituições à altura também para poder desencorajar, portanto, estes comportamentos. E pensamos que há motivos suficientes para
para encorajar as nossas autoridades policiais para que continuem com os apelos, não é? Com as medidas repreensivas, naturalmente de forma sem pôr em causa naturalmente aquilo que é a lei e os direitos humanos, né? Continuem a dialogar com esses jovens. Somos a maioria da população e por isso que todo problema que possa aparecer na nossa sociedade, a juventude não tem como contornar-se nesse processo. E acho que é um desafio para todos nós, para o Conselho Provincial da Juventude, é um desafio para a comunicação social, é um desafio para as próprias autoridades, não é? Tanto não só no aspecto de repreensão, mas também de ações coercivas, mas também de ações de mobilização. E tem feito, graças a Deus, temos acompanhado esse movimento das nossas autoridades. E o que nos conforta é que temos toda a informação suficiente em relação a esta pandemia. Pelo menos já nos empenhamos neste exercício e a comunicação social também tem trabalhado muito nisto. Tanto as próprias autoridades policiais fazem mobilização, fazem sensibilização, mas porque a natureza humana mesmo é complexa. Temos essas situações desagradáveis e pensamos que queria aproveitar esse espaço da televisão comunitária de Chimoio para convidar os meus pares jovens, meus compatriotas, meus amigos, para que nos conformemos com a lei, porque no fim de tudo é para o bem de todos nós, é para o bem das nossas famílias, é para o bem das nossas crianças, é para o bem dos nossos idosos, portanto é para o bem, portanto, do nosso futuro, é para o bem do nosso futuro. Então eu queria convidar os meus compatriotas, os meus companheiros, para que temos uma grande oportunidade para mostrar que nós somos uma geração diferente, nós somos uma geração focada, nós somos uma geração de futuro, portanto, queremos ser uma geração comprometida com Moçambique, e o comprometimento só se faz com ações que dignificam, portanto, a nossa postura. Eu penso que é isto que eu me ofereci, que podia dizer em relação a isso. Nós nos distanciamos desses comportamentos, tanto não dignificam tanto a nossa juventude. Não gostaríamos que essas atitudes fossem o rosto, que tivessem o rosto da juventude, como não gostaríamos que tivesse nenhum rosto de nenhum outro grupo etário, mas nos envergonhamos desses comportamentos como Conselho Provincial da Juventude e pensamos que o trabalho que está a ser feito vai mudar esse cenário. Vamos compreender que as nossas festas têm que ser adiadas mesmo, porque Nós gostamos sempre daquela aglomeração, em vez de ter dito no casamento, como adiar enquanto as pessoas já esperam aquele presente? Já esperam aquele presente. E olhando para essa situação que podemos ver que a CPJ, assim, que tem se destacado cada vez mais a questão da Covid-19 e ao nível da cidade de Chimoio, muitos trabalhos fizeram quanto a isso. E noutros cantos, noutros distritos, como tem sido a sensibilização quanto à Covid-19? E nós, enquanto Conselho Provincial, todas as nossas ações têm a mesma réplica ao nível dos distritos. Tanto aquilo que se quer, aquilo que nós desenhamos como programas, planos de ação para a juventude, tem como campo privilegiado de aplicação, de implementação, o distrito. Como deve ver, o território está no distrito, está com os presidentes dos conselhos distritais da juventude. Portanto, essas ações foram concebidas apenas ao nível da província. As atividades que temos levando a cabo ao nível da província têm naturalmente o seu impacto também ao nível de todos os distritos, porque nós olhamos o Conselho Provincial, pensamos cada povoado, cada localidade, cada posto administrativo, cada sede de cada distrito da nossa província
tem que ser abrangido, tem que sentir o impacto das ações que são pensadas, são desenhadas ao nível da província. Tanto todos os distritos estiveram engajados neste movimento. E falando em impacto, que impacto a Covid-19 trouxe ao nível da província, ao nível do país? Não só falando a questão do nível de desemprego já acelerado, mas quais são outras consequências que a Covid-19 trouxe? É triste, de facto, é doloroso ter que fazer referência a isto, mas a Covid-19 veio desestruturar todo o nosso tecido social. A Covid-19 veio desfazer toda a agenda nacional e a agenda da juventude de uma forma geral. E enquanto pensávamos nos 3 milhões de empregos que o nosso presidente da República colocou-se à manga como desafio para estes 5 anos. E a Covid-19 veio mexer com esta agenda da empregabilidade, portanto, da nossa juventude, porque quando algumas empresas fecham, portanto, quando grandes projetos têm que interromper, têm que parar, porque aquelas grandes reuniões de coordenação, de articulação para discussão de programas de impacto social com efeito direto para a juventude não podem acontecer. Quando fechamos as escolas e comprometemos, portanto, o curso normal da formação dos jovens, do ponto de vista de educação geral, do ponto de vista de formação superior, do ponto de vista de formação técnico-profissional e outros programas de formação complementar para os jovens, e isso tudo tem que parar para nos focar a Covid-19. Isso tem um impacto direto, portanto, na vida da juventude. E quando as próprias medidas de prevenção que impõem o distanciamento social, que retira tanto a questão dos aglomerados, e como olhamos para a questão do transporte público, e são jovens que lideram esses mercados todos, o mercado informal, são jovens que lideram esses espaços todos, e todas essas medidas, primeiro, a própria capacidade produtiva, quando baixa a capacidade de produção, e as taxas de emprego são conhecidas, as nossas taxas de emprego continuam altas. Então, todo o esforço que esteja a ser feito para atender, portanto, a juventude, naturalmente continuar sendo diluído pela grandeza da demanda, portanto, que os jovens têm, pelas oportunidades que possam gerar emprego e que possam gerar autossustento. Portanto, toda a ginástica que está a ser feita para aliviar, portanto, o sofrimento das nossas comunidades, com impacto direto para a juventude, continuam a ser insuficientes, como eram insuficientes ontem, no contexto da Covid-19, continuam a ser mais insuficiente ainda. E pensamos que isso também nos chama a consciência para assumirmos de mãos dadas esta agenda como nossa agenda de erradicar, portanto, este mal em conjunto, e não assumirmos que é um assunto deste ou daquele, mas que é um problema nosso, que o futuro de cada família, de cada cidadão depende, portanto, do empenho que cada um vai fazendo para a erradicação da Covid-19. O empenho qual é? Pôr máscara só, lavar as mãos e distanciamento social, ficar em casa. Sair quando for muito necessário. Então, as medidas que a doença nos impõe não custam muita coisa. Nós podemos nos sacrificar por algum momento e podermos diminuir essas taxas. E cada vez mais, só para relacionar a isso, sempre que nós conseguimos baixar as taxas, Sua Excelência Presidente da República descongestiona, portanto, as próprias medidas. E quando descongestiona as medidas, parte das instituições que empregam jovem voltam a funcionar. Tanto aquele que estava a passar fome, mais um jovem que estava a passar fome, volta ao mercado de trabalho produtivo, começa a produzir renda. E desenvolvimento é isto. Então, há uma relação direta entre o comprometimento coletivo
para a redução das taxas de propagação da Covid-19 e o bem-estar social. Portanto, é uma relação direta. Portanto, cada um se compreender isto de que o papel que eu tenho em relação a essa doença, e se conseguirmos nos unirmos e dentro destes 30 dias que Sua Excelência Presidente nos concedeu e nos comprometermos todos de forma coletiva e baixarmos essas taxas, muitas restrições que foram impostas neste decreto naturalmente vão ser relaxadas e a vida volta a uma relativa normalidade. E nós temos algumas janelas que estavam encerradas, que privavam fonte de renda para muitos outros jovens, voltam a se abrir e maior bem-estar para muitas famílias amplias. Então, é de facto um compromisso de todos. Okay. Depois, o que tem normalmente acontecido quando o Presidente da República acaba decretando algumas medidas a mais, parece que em alguns casos tem a tendência de diminuir, mas quando há aquela abertura de alguns casos, os casos vão aumentando. Então, há essa mesma consciencialização da pessoa, do jovem, que essas medidas, que esse comportamento deve ser seguido. Assim que, Edno Silvai, qual é o seu posicionamento face ao impacto que a Covid-19 trouxe ou está a trazer para a nossa província? Os impactos são diversos. O meu presidente aqui já rolava vários impactos que estão a surgir por causa da Covid-19, mas eu gostava de olhar já de uma perspectiva positiva. A Covid-19 não só nos trouxe impactos negativos, mas também nos trouxe impactos positivos. A partir da Covid-19, os jovens hoje já têm domínio das ferramentas digitais, já sabemos agora usar vários sites, várias plataformas digitais que ontem não conseguíamos usar. E também temos que olhar várias oportunidades que surgem com o Covid-19, né? A venda de máscara também hoje é um negócio, é uma oportunidade. Ontem não se vendia máscara, mas hoje vende-se máscara. É uma oportunidade. Que é uma coisa estranha, né? Exatamente, é uma oportunidade. Exatamente. Os jovens que são proprietários de farmácias, por exemplo, esses jovens hoje estão com bolsos cheios, mas é uma oportunidade. E nós, como jovens, temos que fazer uma pesquisa. É possível fazer dinheiro usando essas ferramentas digitais, é possível mesmo. Temos muitos jovens agora a criarem canais no YouTube e aquilo faz muito dinheiro. Agora, é importante também ficarmos atentos, eu chamo uma atenção aqui à juventude, que o governo de Moçambique está a investir muito na agricultura. É só prestarmos atenção e vermos pelo menos para o projeto Sustenta. É um projeto que está sendo implementado a nível nacional, é um projeto que está sendo acarinhado pelo governo e a maioria dos jovens estão nesse projeto. Então, nós como jovens temos que estar atentos, temos que estar ligados a esta área da agricultura. E temos também que desenhar projetos de geração de renda. Existem várias linhas de financiamento que foram lançadas mesmo por causa da Covid-19. Então, nós como jovens temos que estar atentos a essas oportunidades. Okay? Eu repito mais uma vez, o Covid-19 também nos trouxe essas oportunidades. Então, temos que desenhar os projetos de geração de renda, podemos aproximar ao Sustenta para termos um alinhamento para financiamento desses mesmos projetos. Não só podemos aproximar a nível da província de Manica ou qualquer outra província, podemos aproximar o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. É uma instituição pública instalada para trabalhar com jovens, para alinhar projetos de jovem, incubar jovens e financiar esses mesmos jovens. Então, nós não podemos estar ali a reclamar, Covid-19 prejudicou-me ali. Não, é a hora de nós levantarmos a cabeça e nos reinventarmos. Se eu reclamo, não há de vir o presidente da minha casa para mudar a minha vida. O presidente está a fazer o papel dele. O papel do presidente é interagir com o governo, dizer, olha, governo, juventude quer terra, juventude quer financiamento, assim que, mas não há de vir na minha casa dizer, vai levar financiamento. Não, eu jovem tenho que acordar, tenho que pensar. Temos que usar esse tempo de isolamento para pensarmos, criarmos ideias inovadoras e avançarmos. Felizmente eu acompanhei vários jovens a desenharem máquinas de lavar. Tem outras máquinas que só pões ali o pé, vais
vais movimentando o pé e e jorra água e vais lavar a mão sem necessariamente tocares naquele dispositivo. Foram os jovens que inventaram isto. Estão a fazer dinheiro. Enquanto nós os outros ficamos a reclamar, os outros vão pensando como fazer dinheiro nesta pandemia. Então isso é muito importante. E nós, como Conselho Provincial da Juventude, com vários outros parceiros, vamos organizar dentro de meses uma feira provincial de projetos, okay? Em que queremos que os nossos jovens tenham um espaço para apresentar esses projetos no meio de empresários. Está lá jovem, vai apresentar o seu projeto no meio do empresário, com o objetivo de vender o projeto querendo, ou não, pode procurar uma parceria conjunta. Os jovens, junto do empresário, vão implementar aquele projeto, ou não, o jovem pode dizer, não, eu só preciso de um capital para implementar o meu projeto. Então, essa é uma janela que o Conselho Provincial da Juventude vai abrir. Então, os jovens comecem a preparar os seus projetos, desenhem os projetos, contactem-nos para darmos algum alinhamento e vamos avançar nesse sentido. Agora, eu só gostaria aqui de acrescentar o que o presidente já dizia. As nossas atividades não só são centralizadas a nível da cidade de Chimoio, são replicadas a nível dos distritos, localidades, postos administrativos, é uma cadeia de comando. Nós temos uma direção de coordenação e subordinação. Então, temos o presidente do Conselho Provincial, temos o presidente do Conselho Distrital, até o nosso focal point que está lá nas localidades. Então, é uma cadeia completa. Aquele jovem que está em Mussurize, que está em Dombe, que está em Macossa, tem acesso a este. É uma cadeia completa. Ninguém está fora do processo. Então, esse é o nosso papel como Conselho Provincial da Juventude. Já que existe essa cadeia de direção como tal, o Conselho Provincial da Juventude acaba tendo os novos elencos quanto a isso. Tendo em conta que és um deles, o que o jovem pode esperar de si ou o que o jovem pode esperar de vocês? Nós somos uma equipa nova, estamos acessivelmente 2 meses já a trabalhar, é uma equipa nova, é um presidente novo, mas não somos novos no Conselho Provincial da Juventude. Okay. É uma equipa nova de direção. Sim. Mas já conhecemos a casa, já vínhamos trabalhando e os jovens podem ter muita expectativa neste novo elenco, porque somos pessoas bastante experientes. O presidente já rondou em várias associações juvenis, tem uma larga experiência. Eu, em particular, também já estou há 7, 6 anos em movimento de associações juvenis. Estou há 3 anos que coordeno o IFUN. A IFUN também é uma organização de âmbito nacional. Então, temos bastante experiência. Nós queremos alavancar a juventude, queremos fazer com que o jovem na província de Manica seja um jovem exemplar. Nós, a nível da província de Manica, já fomos participar na cidade de Maputo em vários eventos nacionais e internacionais e trouxemos várias vezes prêmios para a província de Manica. Então isso mostra que na província de Manica tem jovens potenciais. Então nós, como Conselho Provincial da Juventude, é identificar a potencialidade desse jovem e trazer esse jovem para aqui. Mostrarmos que, olha, em Manica, em Mussurize, lá em Dombe, tem um jovem assim e potencializarmos este jovem. Nós agora estamos a trabalhar. Recentemente visitamos o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. Tem uma incubação de empresas, onde eles incubam jovens, formam e dão um certo financiamento. Então, com o Conselho Provincial da Juventude, junto deste instituto, queremos industrializar atividades rurais. Ou seja, aquele jovem que está a produzir de forma qualquerizada no distrito, nós queremos identificar esse jovem que está a produzir, dar equipamentos, dar insumos, dar uma semente certificada para que esse jovem produza de forma industrializada. Se hoje está a produzir 5 hectares, 5 quilos de batata, nós queremos que este amanhã passe para 100 hectares. Então, esse é o nosso papel do Conselho Provincial na Juventude, identificar esse jovem e potencializar esses jovens. Senhor Presidente, olhando para esta situação que quer impulsionar os jovens da província de Manica, de que forma é que acham que podem fazer, para além para além da agricultura, qual é outro meio que acham que é mais viável, que possam estimular os jovens para poder fazer alguma atividade? Estamos olhando a situação que a Covid-19 também desempregou muitos jovens. Então, como é que vão fazer para que esses jovens possam impulsionar a sua atividade ou o seu potencial? Eu penso que existem muitos programas, portanto, para o apoio a iniciativas juvenis, portanto, fora do próprio fundo. Temos o fundo o FAIS,
o Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis. Portanto, este fundo é antigo, funciona, portanto, já sensivelmente 10 anos que o fundo que tem sido implementado numa modalidade. Agora, com a criação da Secretaria do Estado para a Juventude e Emprego, tanto o Fundo FAIS foi, vamos lá, foi reajustado a um novo contexto de jovem. Ele foi desenhado, só para ter a ideia, num contexto de, quando falávamos de emprego, falávamos daquele jovem que tinha terminado a 12ª classe e não conseguia entrar na universidade, precisava ter uma oportunidade de um financiamento, e a uns tetos de 20 mil, 30 mil meticais. Mas hoje estamos num outro contexto de um jovem que terminou a formação superior, fez uma engenharia, fez gestão de empresas, gestão de negócios, tem um know-how um pouco mais avançado. Tanto que isto inspirou, tanto iluminou a maior parte dos jovens que estão no mercado de desemprego hoje, já tem formação superior. E é preciso pensarmos também soluções também à altura, portanto, desse jeito. Portanto, que o país também foi modernizado nessa perspectiva, que os jovens, os orçamentos, os financiamentos chegam aos 100, 200 mil meticais ou mais, dependendo da natureza do projeto que é desenhado. Portanto, esta é uma solução. Talvez referenciar que o país, diferente da modalidade anterior, ele era implementado tanto anualmente, recebíamos os financiamentos FAIS e depois repartíamos pelos 12 distritos. Já dá para imaginar, não era muito dinheiro assim. Agora a modalidade que foi desenhada agora é escalar por ano algumas províncias apenas para beneficiarem do país e permitir que no ano seguinte escalemos outras províncias, tanto que a nossa província não recebeu o fundo FAIS no ano passado, e neste ano, no próximo ano, naturalmente, seremos um dos beneficiários. Então, também há muita primazia, é preciso explicar isto, que há muito foco, potencia-se mais os jovens que têm alguma coisa, já iniciaram a fazer alguma coisa. Portanto, é muito difícil pegar alguém que está em casa à espera que mamãe traga pão e tudo para a sobrevivência da família, mas já lhe foi formado e ainda não lhe ocorreu nada na cabeça para começar a dar algum passo, mesmo em condições difíceis, que é uma situação, portanto, geral para muitos jovens. E pensamos que há jovens que decidiram não se conformar com as limitações que as circunstâncias lhes impõem e já partiram para alguma coisa, tão pequenina que seja. Mas são esses casos, são esses jovens que nós queremos potenciar, porque primeiro sabemos que já tem alguma experiência naquilo que ele faz. E depois, quando a gente o potencia, primeiro é para aumentar a capacidade daquilo que vai produzir e aumentar a área de produção e poder trazer os outros jovens para empregá-los. Enquanto emprega, também está a incubar. Porque quando alguém tem uma formação e consegue um emprego numa farma para trabalhar, mas ele já foi formado, já estudou, a visão que fica é, mas isto aqui, eu estou a ganhar aqui, a trabalhar aqui, eu posso desenhar meu próprio projeto, implementar isto já como patrão e buscar outros jovens. Então, é este ciclo que tem que ser reproduzido, tanto de amadurecimento de projetos de jovens. A nossa bandeira é o FAIS, mas não nos amarramos muito ao FAIS, mas existem outras iniciativas, tanto de instituições, existem outras instituições financeiras, tanto que se referia o secretário executivo. Nós vamos, é nossa prioridade mobilizar todas as instituições financeiras que financiam iniciativas de empreendedoras para colocar todas elas numa única sala e poder permitir que cada um e trazer jovens, como deve imaginar, o contexto da pandemia não nos permite, estamos a adiar esta janela e colocar jovens que têm ideias, jovens que têm projetos e poder dizer, eu penso assim, 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 assim,
falta-me isto, e poderem abrir-se todas as janelas de financiamento para os jovens. Achamos que é nosso papel como Conselho Provincial da Juventude. Estaremos a exercer corretamente a nossa missão fazendo isto, trazendo todos os atores do processo de desenvolvimento da juventude para a partilha tanto de forças, de sinergias, de oportunidades para o acesso aos jovens. Bom, é muito importante que os jovens não fiquem na sombra da bananeira, só esperar que as oportunidades possam chegar, mas é importante mesmo que corre atrás daquilo que são os seus sonhos, que corre atrás daquilo que são os seus ideais objetivos. Cada um pode fazer, não importa qual é a sua área de profissão, mas qualquer atividade é muito bom, poderá fazer, para não ficar todo momento a reclamar, a invocar que a Covid-19 desempregou muitos jovens, mas se calhar você tem essa oportunidade, não está, pelo fato de estar em casa, não está a saber que tu mesmo poderá ter essa graça de ser essa pessoa com esta oportunidade que está a desperdiçar só por fato de estar em casa. Nós, no segundo bloco do nosso programa, iremos falar sobre a atividade que será feita durante a Semana da Juventude, que vai decorrer de 5 a 12 de agosto. Então, nós vamos conferir um curtíssimo intervalo, não saia dali, e isso é até já. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades desportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmã. Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoyemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabharidhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento ge1,5 kuno kana kudarikapo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano naimwe musoro kundohamba basi nepurogirama hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yedai yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngerekupasana mabezho, akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai hazvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafiri kwazwisisai kuti nguva ino yatiri haizi kunaka, muchatwara bundu rekuti angana hazi kuuya parufu pangu. Handizvopi zvingadaro. Musakanganwe zvekupfeka mashkara aya, uye mashkara aya mukaapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apo. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni ari kuti amuditi maakusubiri, hamusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara, munodikana kuti munatse kuiti kwiri ndindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye, ngekuti aripo anopfeka mashkara aya, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panza, umweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanoonera ngezveutongo.
A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmão. Sejam todos bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Esse que é o programa de família, o programa Saiba Mais. O programa esse que te deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio. Hoje não é diferente, estamos aqui com um grupo de jovens belíssimo para falar sobre o papel da juventude face à condição da Covid-19, numa altura em que temos registrado muitos casos da Covid-19. Então, na primeira parte, os nossos convidados aqui estavam a falar sobre a importância que o jovem deve fazer chegar, devem cumprir primeiro o apelo do setor da saúde, o decreto presidencial, que os jovens são chamados a se prevenir sempre e não só fazer chegar essa informação aos lugares mais recônditos, porque o Conselho Provincial da Juventude está sempre tem feito para a condição da Covid-19, mas não é só, mas cada um de nós poderá fazer chegar essa informação àquele que está em lugares mais distantes, assim que é. E estamos na segunda parte do nosso programa, sequer, e bem disse antes do nosso intervalo que nessa segunda parte iremos falar sobre o Dia Internacional da Juventude. Quais são as atividades que a CPJ está a levar a cabo ou irá levar a cabo durante esta semana? E não será diferente, por essa questão temos uma mulher aqui. É muito bom quando nós recebemos aqui nos nossos estúdios uma mulher. Ela vai se apresentar, dizer seu nome e o seu cargo. Assim que é. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou Chelsea Magácio, a chefe do Departamento de Planificação e Desenvolvimento Institucional do Conselho Provincial da Juventude. Ok, muito obrigada. Para não fugir da regra, o tema central é o papel da juventude face à Covid-19. Gostaria de saber mesmo da Chelsea, o que pensa que ou seja, qual é o papel da juventude face à condição da Covid-19, para nós entrarmos já nesta celebração, neste grande dia 12. O jovem tem de ser muito responsável e solidário. Nós sabemos que não está a ser fácil para ninguém, não só para os jovens, mas para toda a comunidade em geral. E eu acho que os jovens devem ser muito responsáveis lá de acima de tudo, porque é o que nós mais precisamos. Quando se tem responsabilidade, acho que é fácil gerir as coisas. É fácil gerir as coisas. Eu gostaria de saber do Sr. Presidente Tomás Júnior, olhando para a questão do dia 12, o Dia Internacional da Juventude. O que simboliza este dia? Qual é o pequeno historial que poderíamos tirar a questão do Dia da Juventude? Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que o Dia Internacional da Juventude é o dia 12 de agosto, mas antes de falar do dia 12 de agosto, permita-me que diga que tantas comemorações do Dia Internacional da Juventude são antecedidas tanto por uma série de atividades ao nível daquela que chamamos de Semana da Juventude. Portanto, a Semana da Juventude é lançada ao nível central, o lançamento vai decorrer ao nível central. A presidente do Conselho Nacional da Juventude, a nossa presidente, vai proceder ao lançamento a nível nacional da Semana da Juventude no dia 5 e nós, ao nível da província, faremos a réplica. Portanto, o que é que acontece na Semana da Juventude? A Semana da Juventude é um espaço de reflexões, tanto semelhante a esta que estamos a fazer nesse espaço, e pensamos que na Semana da Juventude nós intensificamos, portanto, as plataformas, mecanismos de discussão, de reflexão sobre tanto a juventude numa perspectiva mais global. Portanto, olhamos para o global e olhamos para o local. Discutimos as políticas da juventude na Semana da Juventude, discutimos os programas, portanto, da juventude na Semana da Juventude, discutimos os desafios, tanto as instituições que intervêm
na implementação da política da juventude, as ações que têm sido levadas a cabo, os níveis de resposta, portanto, dessas instituições, aquilo que são os desafios da juventude. Na Semana da Juventude, desencadeamos ações de solidariedade, agora com as vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Consta do programa, portanto, mecanismos de apoio, portanto, de solidariedade, os jovens da província de Manica, a sociedade de forma geral, portanto, para nos juntarmos tanto a este movimento que é nacional e é internacional também. Portanto, o Conselho Provincial não pode ficar indiferente a isto. E na Semana da Juventude, desencadeamos ações solidárias, não só nessa perspectiva de terrorismo, mas também para atividades de limpeza, de visita aos jovens, por exemplo, na penitenciária agrícola. Agora, por causa da Covid, já não podemos o fazê-lo. Na Semana da Juventude, nós tanto visitamos o movimento associativo juvenil, compreendemos os desafios que os jovens nas várias plataformas que se encontram nas várias frentes, tanto de combate pelo empoderamento da juventude, que desafios levam em conta. E levamos todas essa bagagem de reflexões, levamos toda essa bagagem de debate, de discussões, de sentimentos, de percepções para o dia 12 de agosto, que é o epicentro, em sede das entidades governamentais. Portanto, as cerimônias serão dirigidas ao nível da província, por Sua Excelência Governadora da província. Portanto, levamos toda essa bagagem em sede das cerimônias do dia 12, na nossa mensagem que deixamos ficar às entidades do governo na altura, para partilharmos, para deixar ficar aquilo que é o nosso posicionamento como Conselho Provincial da Juventude, aquilo que é o nosso sentimento sobre os jovens da província de Manica, tanto de uma forma geral. Portanto, o Dia Internacional da Juventude é marcado por uma cerimônia pública, portanto, de devoção de coroa de flores na Praça dos Heróis, naturalmente em homenagem a todos os jovens que deram as suas vidas pelo bem-estar, tanto para se engajando-se na construção de tudo quanto temos como obra na nossa província. Precisam de ser honrados em nome desses jovens, na província, no país, em nome dos jovens que dão a sua sabedoria, dão a sua inteligência, dão a sua vida, o seu sangue, o seu saber, as suas experiências para o bem, o desenvolvimento das nossas comunidades, mas que já não estão entre nós. Pensamos que é um momento para irmos orar a eles nesta data. E depois daí temos uma cerimônia pública com os governantes, onde há espaço para partilharmos o nosso sentimento. Então, de uma forma... Significa que haverá muitas coisas durante esta semana. Eu gostaria de saber da Chelsea, olhando para esta situação, estamos num momento atípico, olhando a questão da Covid-19, que atividades serão levadas a cabo durante esta semana? Sim, nós por acaso teremos várias atividades, apesar da pandemia, em que na maioria delas serão em plataformas online. Nós sabemos que os jovens agora dominam muito bem as plataformas online, e para que não criamos essas aglomerações que são proibidas, que não vão nos trazer benefício nenhum, nós vamos recorrer a estas plataformas, que é para realizarmos alguns debates de interesses dos jovens, alguns debates que vamos conversar lá sobre aquilo que são as atividades dos jovens, e teremos também algumas atividades que vamos fazer no dia 5, porque a Semana da Juventude começa no dia 5 e termina no dia 12, que é o próprio Dia Internacional da Juventude. No dia 5 faremos uma distribuição de máscaras, porque estamos a enfrentar um momento muito, mas muito difícil, por acaso. Então é necessário que sejamos solidários. Faremos a distribuição de máscaras, isto logo no dia 5, que será a nossa abertura da Semana da Juventude, neste caso. E teremos a devoção de coroa de flores, como havia adiantado o meu presidente, que será no dia 12, o Dia Internacional da Juventude. Ok. E eu queria apelar aos jovens para que
eles usassem essa semana como uma semana de reflexão. O que é que os jovens estão a fazer em prol do desenvolvimento pessoal como jovem, em prol do desenvolvimento da comunidade e do país em geral. Porque nós sabemos que o jovem deve ser um jovem dinâmico, um jovem de prática, não só um jovem de teoria. E para que nós desenvolvamos, é necessário a prática. E sem a prática, eu acho que todos sabemos que não se vai avante. Não adianta ficarmos com uma ideia, projetos em casa, desenhamos, nós sabemos que temos vários jovens formados que sabem desenhar vários projetos, mas não procuram os lugares apropriados para que possam ser ajudados, para que esses projetos possam desenvolver. Então, eu quero apelar aos jovens que fizessem uma reflexão do que estão a fazer, não só esperar os empregos de acordo com a sua formação profissional. Existem jovens que têm muita vergonha de recorrer ao empreendedorismo. Nós sabemos muito bem que a agricultura é uma fonte de renda muito boa, principalmente cá na província de Manica. Então, é necessário que os jovens tenham essa curiosidade de querer tentar, de querer saber como é que vai ser. Nós nunca vamos saber como é que as coisas funcionam se não tentarmos. Devemos tentar. Caso der errado, a gente vai lá sempre a insistir, a insistir. Nós temos um lema que é da Semana da Juventude: juventude engajada na produção alimentar para a saúde das comunidades. Então é necessário que os jovens levem esse lema e reflitam um bocado em prol do empreendedorismo, neste caso, e em particular na agricultura. O que significa que os jovens não devem reclamar, mas se tiver alguma dificuldade, poderá aproximar ao CPJ, poderá ajudar na questão do próprio projeto, para ter esse financiamento, né? Mais ou menos isso também poderíamos dizer. E olhando para estas vias online que serão feitas, esta conferência, qual vai ser, e se calhar alguém que está em casa nesse momento gostaria de poder participar, como é que poderá fazer? Nós teremos alguns debates que serão via Google Meet. Em alguns casos poderemos partilhar alguns links, se for necessário tivermos jovens de diversas partes da província a interagir conosco, mas também estaremos nas TVs e rádios, os jovens podem nos acompanhar de lá, e qualquer dúvida, qualquer acréscimo para a contribuição no desenvolvimento do país, porque a nossa preocupação é o desenvolvimento do próprio jovem, da comunidade e do país em geral, neste caso. O jovem pode nos aproximar como CPJ, não só na Semana da Juventude. Nós estamos abertos para qualquer jovem, jovens singulares, associações juvenis, estamos abertos. É a Semana da Juventude, é a nossa semana. Vamos comemorar, vamos celebrar, mas a juventude não para só na Semana da Juventude, não para só no Dia Internacional da Juventude. É necessário levar avante todas as atividades que podem nos ajudar de qualquer forma. É necessário levar isso não só na Semana da Juventude, mas em todo o tempo. Ok. E, Sr. Presidente, gostaria de saber, olhando para esta semana, serão levadas muitas atividades e, se calhar, alguns jovens nesse atualmente acabam de ligar a sua TV, não sabem, na realidade, a importância de comemorar-se o Dia da Juventude, ou se pudesse fazer um breve resumo das atividades que a CPJ tem feito para a juventude. Não só durante a semana, mas no seu todo, o que a CPJ tem feito? Se calhar alguns telespectadores acabam de ligar. CPJ, não ouvi falar de CPJ. Muito obrigado mais uma vez. Como já dizia no início, e minha colega fez muito bem a referência aqui, que a missão tanto do Conselho Provincial não se esgota apenas na Semana da Juventude, mas sim a missão da advocacia é uma missão permanente.
a missão da advocacia da política da juventude, que é a nossa bússola, que é o nosso instrumento de trabalho, que é o nosso instrumento de planificação, de intervenção, que orienta todas as nossas ações, é a política da juventude. E este instrumento desdobra-se nas várias instituições de Estado, e públicas e privadas, que estão engajadas na implementação de ações que impactam, portanto, na vida da juventude. E o Conselho Provincial da Juventude, sua missão é mesmo de advocacia, é uma força de pressão, tanto de monitoria, de acompanhamento, que interpreta o sentimento, portanto, dos jovens, do ponto de vista da implementação dessa política da juventude. Portanto, é uma organização da sociedade civil, como fiz referência, tanto que engloba todos os jovens, sem qualquer tipo de discriminação. Estão no Conselho Provincial da Juventude jovens associados, como fez aqui referência a minha colega, estão no Conselho Provincial da Juventude jovens camponeses, jovens religiosos, portanto, tem organizações juvenis nas nossas igrejas. Essas organizações juvenis estão dentro do Conselho Provincial da Juventude. Jovens empresários estão no Conselho Provincial da Juventude. Portanto, jovens empreendedores, diria empresários, empreendedores, estão no Conselho Provincial da Juventude. Portanto, jovens políticos também das organizações juvenis, portanto, dos partidos políticos. Temos já a OJM, portanto, a Organização da Juventude Moçambicana, temos já as ligas da juventude da RNAMO, a Liga da Juventude do MDM, estão dentro do Conselho Provincial da Juventude, tanto que são nossos atores. Quando todas essas ações que nós nos referimos aqui nessa discussão, fazemos juntos, tanto eles planificamos juntos, corremos juntos, implementamos, discutimos juntos, avaliamos juntos, portanto, o desempenho, portanto, dessas instituições que intervêm, refletimos juntos com essas organizações juvenis, para pensarmos no futuro juntos. Portanto, estamos a pensar juntos sobre o Covid-19 e pensamos que todos se engajem na mesma perspectiva, na mobilização, portanto, dos jovens já filiados às suas associações para a prevenção da Covid-19. Portanto, o Conselho Provincial é esta guarda-chuva, é essa umbrella, tanto que cobre toda a juventude, sem qualquer discriminação. E penso que é isso. É mais ou menos isso que dizer, né? Que é muita coisa. Resumindo, que a CPJ é uma agremiação que abraça todos os jovens da província de Manica, da província de Sofala, dentre outras províncias, mas assim, que em todas as províncias do nosso belo país existe a CPJ, que é o Conselho Nacional de Juventude, é que abraça a CPJ. Não me deixa errar. Não me deixa errar. Bom, olhando para esta situação que estamos a falar sobre a questão da Covid-19, tendo em conta que várias atividades serão levadas a cabo durante esta semana, que é a divulgação de algumas medidas de prevenção da Covid-19, que também é falando um pouco sobre o papel da juventude no contexto da Covid-19, entre outras coisas. E como tem sido a gerência do plano de atividade neste novo normal? Não só nessa atividade, mas já antigamente, como que era gerida essa atividade, olhando para essa situação da Covid-19? Tendo em conta que o senhor presidente disse que tem feito a fiscalização das atividades em prol do desenvolvimento do financiamento, entre outros. Esse pode ser um exemplo, mas na realidade as atividades que têm sido feitas, como tem sido gerido? Eu sinto que devemos assumir que o contexto em que nos encontramos não nos dá muitos espaços de manobras para muitas iniciativas, tanto que grande parte daquilo que deviam ser as nossas ações ficaram adormecidas, portanto ficaram comprometidas por causa deste contexto da pandemia. E
tudo aquilo que estamos a fazer agora é reinvenção, porque todo mundo, quando tudo parece estar difícil, todo mundo vira as costas e repara para a juventude. E agora? Qual o passo? Como nos viramos nessa situação, né? Quando estamos na situação mais difícil possível na nossa caminhada como país, como sociedade, como Estado. Portanto, quando estamos em situações de complexas, todo mundo vira-se para a juventude. E agora? Qual é? É como quando cai a chapa dentro de casa, voa. Tanto a mãe olha para os filhos, né? Viu a chapa, voou, está ali. Agora, o que vai acontecer a seguir? É isso que nós sentimos como jovens na situação que nos encontramos agora. Que todos nós, todos esperam que ver da juventude a se reinventar neste contexto que nos encontramos, a procurar soluções tanto novas para este contexto. Mas, felizmente, ninguém cruzou os braços. Tanto as instituições estão a funcionar, as entidades estão engajadas, tanto na saúde, tanto na educação, as instituições de formação estão a funcionar, as instituições de financiamento das iniciativas juvenis estão lá. O confinamento pode ser, como dizia o meu colega, o secretário executivo, pode ser uma oportunidade para nos concentrarmos cada vez mais, para produzir melhores ideias, para no dia que as portas se abrirem, para sairmos à rua e podermos aparecer com as melhores ideias, dizermos, olha, eu tive essa ideia no momento do confinamento da pandemia. Tanto esta é uma oportunidade. Tanto não cruzamos os braços, estamos a correr, como o Conselho Provincial, aquilo que são as nossas ações que nos comprometemos para o ano, com o movimento associativo juvenil, tanto aquilo que nós programamos para este ano, continuamos a fazer, tanto que tem acompanhado, fez referência que estivemos a trabalhar agora com o IPM, através da incubadora. Temos ideias e pensamos que tudo que tivermos que fazer para mudar histórias de vida da nossa juventude, continuaremos a fazer. A pandemia, temos que ser os últimos a cruzar os braços, né? Diante de uma situação da pandemia. A pandemia não pode paralisar, portanto, o sonho da juventude. Os jovens temos que nos inventar nesse contexto. Portanto, estamos a trabalhar. Falando de juventude, poderíamos ficar muito tempo, se calhar um mês ou um ano a falar da juventude, é algo inacabável. É algo inacabável, mas nosso tempo também já se foi. Bem que gostaria de ficar mais tempo aqui a falar da juventude, falar deste grande dia, que é o Dia Internacional da Juventude, que vai ser no dia 12 de agosto. E para além disso, também terá, como a Chelsea já bem disse, terá muitas atividades, vai começar do dia de 5 a 12 de agosto, que é o grande dia. Então, terá o debate de diversos temas por via online. Então, para quem quiser ter informação, como é que poderá fazer parte se interessar com o tema que a Chelsea já fez menção aqui, poderá ficar. Então, gostaria que o senhor presidente, se calhar, deixar o endereço ou o número, se for necessário, para quem está lá do outro lado a nos assistir, poderá vos contactar. Bom, muito bem. E ao longo da Semana da Juventude, como a minha colega fez aqui, arrolou parte dos temas que vão nortear tanto a Semana da Juventude. Queria, como nós temos Mas gostaria de uma forma bem resumida, já se foi. Temos uma página do Facebook, okay. E todas as nossas ações são divulgadas a partir da página do Facebook. Temos fora de outras plataformas que temos, tanto todos os temas que vão ser discutidos ao longo destes 7 dias serão lançados nos grupos de WhatsApp e serão lançados na nossa página. O link
de acesso para participar. Queremos convidar os jovens que venham colocar novas ideias neste Conselho Provincial, porque nós não sabemos, não somos o detentor de conhecimento. Queremos criar essa abertura e a plataforma Zoom nos permite participarmos 1000 jovens numa única reunião e cada um poder ter espaço para dizer o que pensa em torno de cada tema que vai ser apresentado. E pensamos que é este convite que nós queremos deixar ficar. E muito obrigado. A página do Facebook tem em mente? Sim, Conselho Provincial da Juventude Manica. Conselho Provincial da Juventude Manica, sim. Ok. Para quem que gostaria de fazer parte deste debate, que é muito, muito importante mesmo, é só visitar essa página do Conselho Provincial da Juventude Manica, então poderá ter acesso ao link e a partir dali estará a participar desta conferência. Bom, eu termino desta forma com o nosso programa, onde nós tivemos falar sobre o papel da juventude face à contenção da Covid-19. Aproveitar desta feita, exortar a todos os jovens da província de Manica, do nosso belo país, e não só de outros países que até certo ponto acabam de existir a partir do YouTube, deixar ficar aqui que a Covid-19 é uma realidade, por isso é que estão salve a sua vida, salve a vida da sua família, salve a vida da sua comunidade. Eu me despeço com a promessa de cá estar numa próxima oportunidade. Fique bem, até a próxima. Tchau, tchau.